O dia seguinte ao vandalismo na Esplanada, presidente Temer revoga decreto que colocou tropa das Forças Armadas na área central de Brasília. Ministério da Saúde prorroga o fim da campanha de vacinação contra o vírus da gripe. Irresponsabilidade ao volante. Em apenas 3 meses, Detran multa quase 18 mil motoristas dirigindo e mexendo no celular. Veja também, pista da morte. População protesta por melhorias na DF 451. Falta de sinalização e de acostamento são um perigo para motoristas e moradores da região. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Nós começamos a edição desta noite com um dado que serve de alerta. Quase 18 mil motoristas foram flagrados nos 3 primeiros meses desse ano, mexendo no celular enquanto dirigem. A média é de 150 multas por dia. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Rodrigo, boa noite para você. O que acontece? A falta de conscientização, a gente sabe que pode causar acidentes graves, né? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Com certeza, viu, Carol? É um mau hábito aí que vem se tornando rotina aqui no trânsito do Distrito Federal e coloca em risco não só a vida do motorista, do infrator, mas também dos passageiros e dos pedestres que se deparam com essa situação com cada vez mais frequência. Para falar mais sobre o assunto, eu estou com o gerente de ações educativas de trânsito do Detran, que é o Tiago Moreira, e fala com a gente neste exato momento. Boa noite, Tiago. Mais uma campanha aí do mês Maio Amarelo. E como é que ela vai funcionar agora? Boa noite, Rodrigo. A campanha Para de Dirigir Teclando vai funcionar por meio de palestras educativas em escolas, universidades e empresas, por meio de blitz educativas nas vias públicas e também, Rodrigo, por meio de empresas que queiram, que solicitem a adesivação de suas frotas veiculares. Essa semana, o Detran já adesivou quase 500 veículos do Correios. Na próxima semana está previsto adesivar toda a frota veicular da Secretaria de Educação e também a primeira-dama do governo de Brasília já solicitou a adesivação de toda a frota veicular dos veículos oficiais do governo de Brasília. Agora, esses números aí preocupam, chamam a atenção, a quantidade elevada de motoristas que foram pegos aí dirigindo, teclando, com o celular na mão. É preocupante, né? Justamente, Rodrigo. No primeiro quadrimestre de 2017, já se contabiliza 148 notificações, multas por essa infração. Uma infração que, diga-se de passagem, é de natureza gravíssima e tem um valor de R$ 293,47. Dói no bolso. Rodrigo, dirigir teclando é 23 vezes mais perigoso do que dirigir falando ao celular, que é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Muito obrigado pelas informações, Thiago. É isso aí, o recado foi dado, é perigoso dirigir teclando, falando no celular, então tome esse cuidado para evitar acidentes. Não é mesmo, Carol? Voltamos com você. Tá bom, obrigada. Na DF 451, o problema é a falta de fiscalização e melhorias na pista que liga Ceilândia a Braslândia. A população reclama do perigo causado pelo descaso e também pelo desrespeito às leis de trânsito. Veja. Pista da morte. É assim que os moradores chamam a DF 451. Eles já presenciaram vários acidentes. Um deles foi o que tirou a vida de Raíssa Araújo em junho do ano passado. A cruz na beira da pista lembra a tragédia. A moça entrou por engano na chácara onde eu moro e ao sair veio uma caminhonete e colidiu com ela. Morreu na hora. A velocidade da pista é de 60 km por hora, mas sem fiscalização, muitos motoristas não respeitam o limite. Com cartazes e balões pretos, moradores protestaram por melhorias. Aqui está faltando tudo: ciclovia, acostamento, pardais eletrônicos, segurança e a duplicação dessa pista. Porque o DR colocou os pardais e os quebra-mola só de 2 km. O restante da via está faltando tudo. William, o mesmo homem que presenciou a morte de Raíssa, tem medo de atravessar a pista. Mas sem alternativa, todos os dias precisa se arriscar. Você tem que atravessar a BR, os carros passam em alta velocidade, não tem parada e eu tenho que andar longe para trazer meu filho para a parada de ônibus. E é muito perigoso.
O Departamento de Estradas de Rodagem informou que já vistoriou o local e instalou 4 pardais e alguns quebra-molas. Disse que monitora a pista e até o momento não foi registrado nenhum acidente depois das novas instalações. O DR também esclareceu que intensificou a fiscalização em parceria com a Polícia Militar e garantiu que vai vistoriar as placas para analisar o problema. Sobre a falta de paradas de ônibus, o DFTrans afirmou que o edital de licitação para construir novos pontos foi suspenso pelo Tribunal de Contas do DF. A corte questionou a execução da obra e agora o DFTrans está fazendo os ajustes solicitados para dar continuidade ao processo. A respeito das ciclovias, a Secretaria de Mobilidade disse que está desenvolvendo um projeto de novas ciclovias em todo o DF e disse que, por enquanto, não há previsão de obras na DF 451. O presidente Michel Temer revogou o decreto que pedia o reforço das Forças Armadas na esplanada dos ministérios depois da manifestação violenta de ontem. O Exército já deixou as ruas da região central de Brasília. De acordo com a Secretaria de Segurança, 11 ministérios foram alvo de vandalismo. 49 pessoas ficaram feridas. E hoje, o dia foi de contabilizar os prejuízos. O governo federal vai acionar a Advocacia Geral da União para que sejam feitas perícias em todos os prédios da esplanada. A revogação veio em menos de 24 horas. O decreto, assinado por Michel Temer, autorizava que as Forças Armadas atuassem para garantir a segurança na região central de Brasília. Decisão considerada extrema pelo governador Rodrigo Hollenberg. A medida foi tomada durante um dos protestos mais violentos da história da capital do país. 49 pessoas ficaram feridas, 3 seguem internadas. O que deveria ser um exercício da democracia acabou ficando fora de controle. Nesta imagem do jornal O Globo, é possível ver um PM atirando nos manifestantes. A Polícia Militar reconheceu o erro e disse que não havia efetivo suficiente para controlar a multidão. Se tivéssemos ali 50 mil policiais, cada um segurando um, talvez teríamos impedido, mas não tinha. A presença policial nas últimas manifestações era mais fácil de a gente perceber. Ontem, não. Nesta quinta-feira, a imagem era de destruição. Mais de 11 toneladas de lixo foram recolhidas. O Exército marcou presença durante a maior parte da manhã na esplanada. O clima ainda era de tensão e de medo. Ainda assim, a situação foi tida como controlada pelo governo federal. Depois de uma reunião do presidente Temer com o Gabinete de Segurança Institucional logo cedo, o governo voltou atrás na decisão. Considerando que foi restaurada a ordem, a tranquilidade, o respeito à vida e ao patrimônio público, decretou a suspensão da operação de garantia da lei e da ordem. E quando o decreto já estava revogado e a expectativa era que o Exército saísse da esplanada, uma nova surpresa. Uma ligação anônima alertou para uma possibilidade de bomba no Ministério do Trabalho. Os funcionários tiveram que sair do prédio para que o esquadrão antibombas da Polícia Federal fizesse uma varredura no local com a ajuda das Forças Armadas. Como não passou de um alarme falso, pouco antes do meio-dia, tanto a Polícia Federal quanto o Exército deixaram a região central da cidade. De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 11 ministérios foram depredados e incendiados. Aqui no Ministério da Cultura e do Meio Ambiente, além da pichação da fachada, praticamente todas as janelas até o 3º andar foram apedrejadas. A assessoria dos ministérios informou que ainda avalia os danos. E ver essa cena aqui abala a gente, né? E é ruim para nós, para o país, é um clima muito insegurança, é um clima muito ruim para todos nós. Em nota, o Ministério do Turismo disse que 31 vidros, um computador, 3 placas de sinalização, entre outros itens, foram danificados. No total, os prejuízos chegam a R$19 mil. Os outros ministérios ainda não informaram um levantamento de danos causados. Cláudio Humberto.
Olha, houve na Esplanada o confronto de delinquentes que vieram a Brasília para tocar o terror com policiais militares nitidamente mal posicionados, mal protegidos, insuficientes. Um espetáculo de crimes cometidos à luz do dia, com transmissão ao vivo pela TV, diante da falta de planejamento das autoridades de segurança. No governo atual foram 151 manifestações como esta. No governo Hollenberg, a PM já deveria ter aprendido como enfrentá-las. Por ocasião do interrogatório do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba, a PM do Paraná controlou totalmente a situação. Mas em Brasília é sempre um desastre. O aumento da violência acontece por uma simples razão: impunidade. Os vândalos voltam a Brasília cada vez mais metidos a valentes porque atacam e ferem policiais, invadem e depredam prédios públicos, roubam o que encontram de valor pela frente, tocam fogo em ônibus, em carros. Desta vez tentaram incendiar 3 ministérios. Depois vão embora, livre, leve e solto, cada um deles. E Brasília que se vire para reparar o que destruíram criminosamente, impunemente. Fernandinho Beiramar chegou a Brasília nesta tarde. Ele foi transferido do presídio de Porto Velho, em Rondônia, para a sede da Polícia Federal, onde deve ficar até que seja definido o destino final do traficante. Fernandinho Beiramar desembarcou no hangar da Polícia Federal aqui em Brasília por volta de 2h30 da tarde. De lá, o traficante seguiu para a sede da PF. A transferência aconteceu depois que investigações revelaram que ele continuava comandando o crime organizado de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima em Porto Velho, Rondônia. Beiramar chefiava a quadrilha por meio de bilhetes. Os recados eram repassados para fora da cadeia por outros criminosos que tinham o benefício da visita íntima. Ele conseguia entregar para sua esposa, que por sua vez escondia em seu corpo e conseguia não ser submetido, não ser localizado durante as revistas. Condenado a mais de 300 anos de cadeia por tráfico, homicídios e outros crimes, Beiramar está preso desde 2001. E mesmo atrás das grades, Fernandinho Beiramar continuava dando as ordens, controlando não apenas o tráfico de drogas, como outras atividades, e lucrava R$1 milhão por mês com a exploração de caça-níqueis, lava-jato, venda de gás, abastecimento de água e mototáxis. Seu patrimônio, identificado até o momento, chega a cerca de R$30 milhões. Agentes da Polícia Federal fizeram uma mega operação nesta quarta-feira para prender a família e demais integrantes da quadrilha do narcotraficante. Foram 35 mandados de prisão, 27 de condução coercitiva e 86 de busca e apreensão. A ação aconteceu no DF e em outros 4 estados. Foi publicada hoje no Diário Oficial do DF a proposta de emenda à lei orgânica que acaba com os supersalários no DF. Em 90 dias, todas as empresas públicas da capital ficam submetidas ao teto constitucional de R$ 30.417,11. A proposta de emenda à lei orgânica foi enviada pelo governador Rodrigo Hollenberg à Câmara Legislativa em março. Ela altera o trecho da lei que permitia que as empresas públicas do DF, com arrecadação própria, tivessem autonomia para definir as próprias folhas de pagamento. Agora, todas as estatais do DF ficam submetidas ao teto constitucional. Em janeiro, a folha de pagamento da CAESB foi de R$ 17 milhões. O presidente da empresa recebeu 56 mil e uma advogada chegou a receber mais de R$ 90 mil por mês. Na Terracap não era diferente. O diretor-presidente recebia mais de R$ 41 mil. O Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação contra a gripe. A campanha seria encerrada amanhã, mas por causa da baixa adesão em todo o país, o prazo será prorrogado para o dia 9 de junho. Até agora, o DF atingiu apenas 62% do público-alvo. A falta de informação ou o medo dos efeitos colaterais impedem muita gente de vacinar. A médica alergista doutora Karina Alves é nossa convidada dessa noite para falar sobre os mitos e verdades da vacina. Doutora, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Obrigada. Então, assim, muita gente não foi vacinar até agora. Por que é importante tomar vacina contra a gripe, hein? Porque nós temos muitas doenças associadas à gripe, a influenza, né?
não só a gripe. Nós temos a complicação maior, que é uma pneumonia que pode ser bacteriana, secundária a essa infecção causada pela gripe, ou temos também uma própria pneumonia causada pelo vírus da gripe. E são doenças que podem levar a alta morbimortalidade, que a gente chama, que é internação prolongada, internação em UTI e até o óbito. Agora, tem uma história aí que a gente ouve falar que quem está gripado não pode tomar essa vacina. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, a gente contraindica a vacina em casos muito específicos, tá? A gente contraindica em bebês menores de 6 meses de idade, a gente contraindica em pessoas que tenham alergia a ovo de galinha, que é um dos componentes da vacina, e alergia grave, do tipo anafilaxia que a gente fala. Alergia leve ou moderada a gente também indica. No caso da pessoa estar gripada, se não estiver em vigência de febre alta, a gente indica a vacinação. A gente só contraindica no caso de febre. Na verdade, a gente nem contraindica. A gente pede para adiar um pouco até que melhore esse quadro dessa doença para depois fazer a vacinação. Mas tem aquela história de que quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina. Ainda só existe isso? Alergia grave, tá? A gente tem alergia leve, alergia moderada e alergia grave. No caso de alergia grave, que é muito, a gente fala em anafilaxia, aí nesse caso a gente contraindica. Mas alergia leve à proteína do ovo, alergia moderada, a gente pode fazer com uma certa restrição, na verdade. A gente vai pedir para essa pessoa procurar um serviço de saúde e não vai ser feito no próprio posto, vai ser feito dentro de hospital, nos CRIs, que são centros especializados, e esse paciente normalmente vai ficar 30 minutos depois da vacina em observação. Então, assim, não é proibido, existem restrições, mas a gente só contraindica mesmo em caso de alergia grave. É importante vacinar as crianças, até mesmo quando elas estão doentinhas, aí tem aquela história que pode adiar para uma outra data, mas especialmente as crianças que têm problemas respiratórios também, né? Sim, claro. A população que mais transmite e a população de maior acometimento hoje são as crianças mesmo, até 5 anos de idade. Então, assim, é muito importante que essas crianças sejam vacinadas, porque além delas adquirirem a doença, elas transmitem. E, na verdade, a gente só pede para adiar. Se a criança tiver em vigência de uma doença febril moderada ou grave, uma febre muito alta, a gente pede para adiar, mas para não deixar de fazer essa vacina. Tá bom, doutora. Muito obrigada por suas explicações aqui. Boa noite. Boa noite. Vamos ao balanço da dengue aqui no DF. De janeiro até esta semana de maio, foram registrados mais de 3 mil casos prováveis da doença. Desses casos, 382 não moram no DF. No mesmo período do ano passado, mais de 19 mil casos foram notificados. Este ano foram registrados 7 casos graves de dengue e uma morte, contra 37 casos graves e 20 mortes no ano passado. Já a febre chikungunya acumula 192 casos suspeitos este ano e o Zika vírus tem 107 registros. Quinta-feira também tem Dica Cultural. Brasília recebe a 7ª edição do Festival de Cinema Transcendental no Museu Nacional da República. O evento traz filmes com temas espirituais e mensagens de solidariedade. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com outras informações pra gente. Ô Rodrigo, também vai ter premiação por aí, é? É isso mesmo, viu, Carol? E o festival aí também vai trazer uma grande variedade de filmes aí para o público que quiser ir lá no Museu Nacional da República nessa quinta, sexta e também no sábado. Quem vai ter mais informações sobre o assunto é o organizador do evento, que é o Lucas de Pádua, vai falar com a gente neste momento. Boa noite, Lucas. Esse evento aí não tem filme só nacional, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos escutam. O festival é um festival bastante amplo e tem filmes de várias partes do país. Inclusive, o filme de hoje é um filme da Espanha. E amanhã é uma sessão especial para o público de Brasília também, para quem gosta do assunto aí, é o Deixe-me Viver. É um filme que tem uma ligação com a cidade. Exatamente. O espírito de Luiz Sérgio,
foi um jovem que viveu em Brasília, sua família inclusive vive até hoje, e é um filme extraordinário. Nós estamos vendo aí imagens do filme e é um filme muito interessante porque mostra os desafios de um jovem que desencarna e passa então a ter essa nova existência. Como então encarar esse novo desafio? É um filme belíssimo, foi exibido nos cinemas, mas poucas pessoas assistiram, então sem dúvida é uma oportunidade para o público acompanhar o festival. E quem quiser acompanhar esse filme que a gente está vendo aí na tela agora e os outros que vão ser exibidos durante esse festival? Exatamente. De hoje até sábado nós estaremos aqui no Museu Nacional da República, sempre com sessões a partir das 19 horas e os ingressos são 2 quilos de alimentos. Você entrega os alimentos e depois são doados a instituições de caridade. Então, convite feito para quem está em casa, não pode perder essa oportunidade. Exatamente. Se você sair de casa agora, ainda dá tempo de ir para o festival. É isso aí. Obrigado pelas informações, Lucas. Carol, voltamos com você. Obrigada, boa noite para vocês. Veja a seguir, Senado aprova a medida provisória que permite o saque das contas inativas do FGTS. Os detalhes depois do intervalo. Até já.